Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Neura Podcast. Eu sou Marina Maris, médica ginecologista obstetra. E eu sou Carol Flores, também médica ginecologista e obstetra. Nesse podcast, vocês, mulheres, jovens, mães, pais, vão ter acesso a muitas informações em diversas áreas da maternidade, da feminilidade, gestação, puerpério, a criação de filhos. Nós acreditamos de verdade que informação é poder e a nossa missão é empoderar vocês. Como esse nosso podcast é feito junto com vocês, a gente vai fazer umas respostas das perguntas mais comuns, mais frequentes aqui no canal, para a gente responder junto e vocês aproveitarem um pouco dessas respostas aí que a gente vai discutir juntas. Podem continuar mandando as perguntas aqui, a gente vai fazendo outros dias de respostas para a gente poder construir junto esse podcast. Isso mesmo. Não se esqueçam também de nos seguir aqui no canal. Esse QR Code que vai ficar passando na tela é um canal direto que vocês têm com a nossa equipe, então vocês podem continuar mandando perguntas que a gente vai responder sempre que a gente puder, tá bom? Sigam a gente também lá no Spotify, se vocês quiserem nos ouvir, vocês podem fazer isso em qualquer momento, né? Na academia, no trânsito, onde for melhor para vocês, e também nas nossas redes sociais. Ativem os sininhos para vocês receberem notificações com muitas novidades todos os dias. Então, Carol, vamos lá? Vamos lá. Vamos começar. Vamos lá, produção. Primeira pergunta. Bom, doutora, explique o que é percentil. Gente, essa é uma pergunta muito frequente, né? Sim, e tem crescido cada vez mais, né? A gente não se falava muito em percentil antes, né? Não. E aí, só que, na verdade, agora, os ultrassons vêm com um monte de informações, né? E as pessoas ficam prestando atenção naqueles gráficos. As tabelas, nas bolinhas. Onde que estão as bolinhas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria para vocês do percentil. Na verdade, é o seguinte, percentil foi um estabelecimento de alguns parâmetros de ultrassom. Na verdade, nos ultrassons são medidas, né, diversas estruturas do feto, né, desde o embrião até a formação do feto. Então, são medidas a cabeça do bebê, a circunferência cefálica, às vezes o que a gente chama de diâmetro biparietal, que é a medida de um lado ao outro lado da cabeça do bebê, alguns ossos longos, a barriguinha. E através dessas medidas vão se fazendo algumas medidas maiores, como o peso. A gente consegue fazer uma avaliação do fluxo de sangue nas artérias, tanto da mãe quanto do bebê. E a partir daí a gente consegue tirar algumas conclusões sobre o crescimento daquele neném, sobre a vitalidade dele, se ele está indo bem, se está tendo algum tipo de problema em relação a esse crescimento e, de repente, a gente chegar em alguma conclusão de alguma alteração ou alguma doença que a gente precise de intervenção. O percentil, na verdade, gente, nada mais é do que valores que foram atribuídos a esse bebê numa idade gestacional específica e que avalia a normalidade dessas medidas. Então, a gente tem percentis que variam desde o 0 até o 100 e definiu-se que todas as medidas que estariam entre o percentil 10 e o percentil 90 seriam medidas normais. É importante a gente frisar que, por exemplo, um bebê que tem ali um percentil 60, isso significa que ele tem aquela medida maior do que 60% dos bebês e menor do que 40% dos bebês. Então, cada bebê e cada medida vai ser alocado dentro dessa curva de normalidade para a gente saber ali aonde que está o crescimento de cada estrutura ou o funcionamento de cada estrutura dentro daquela gravidez. Isso, e o que eu gosto de explicar para os pacientes é que, na prática, a gente tem que entender que nem todo mundo vai ser a média, que vai ser o percentil 50, que a maioria desses bebês estão, né, que foram estabelecidos aí a curva da normalidade no seu topo, né, na maioria da quantidade dos bebês vão estar no percentil 50, mas os que têm percentil 30 e os que têm percentil 70 também são bebês normais, né? E a gente tem que lembrar que essa tabela é única, né, para o mundo todo. Então, eu acho que a gente não tem que querer, né, que todas as mães tenham bebês no percentil 50. Os que têm os percentis menores ou maiores vai depender muito mesmo até da hereditariedade desse bebê, da particularidade de cada bebê. A analogia, às vezes, que eu falo do percentil, é que lembra na sala de aula que a gente fazia uma fila?
A gente faz, né? Ainda acho que as crianças fazem, a gente fazia, mas fazem uma fila, né? Sim. Vão ter, todos estão na mesma sala, todos têm a mesma idade gestacional, então todos os bebês de 37 semanas e 3 dias, existe uma tabela para eles. Então vão ter os bebês que são menores e os bebês que são maiores, mas todos são saudáveis, todos são, né, normais. Quando a gente vê alguma alteração, a gente tem que pesquisar se os menores que o percentil 10 ou os maiores que o percentil 90, se tem alguma anormalidade que leve a esse crescimento alterado, né? É um número menor de bebês que vão ter os percentis menores ou maiores, mas às vezes, mesmo um percentil 91, vai ser de uma mãe que é grande, de um pai que é grande, e esse bebê é saudável, né? E as mães também, que são menorzinhas, que são mais magrinhas, vão ter um bebê no percentil 9 e tá tudo bem. Então, a gente tem também outros parâmetros, não só do crescimento, né, do percentil, mas do Doppler, do líquido amniótico, né, e de outros parâmetros aí do ultrassom, para que a gente tenha uma avaliação de qualidade, né? Não é só um percentil que caiu. Às vezes, durante a gravidez, a gente vai vendo que vai alterando, né? O bebê não tem o mesmo percentil a gravidez inteira. Às vezes, ele tem um ápice de crescimento no meio da gestação, depois ele vai se ajustando ali a pelve materna e vai diminuindo um pouquinho o percentil, mas ele continua sendo um bebê saudável. Não vamos adoentar a nossa gravidez, né? A gravidez de vocês por causa de um percentil. Exatamente. Se a gente tem outros parâmetros, né, que mostram a normalidade, então a gente vai entender que tem bebês que têm cabeça maior ou menor, um fêmur maior ou menor, né, e o crescimento, né, enfim, o peso fetal estimado que vem da fórmula e que vão englobar todas essas medidas, vão estar mostrando a característica de cada bebê. Quando tem alteração, né? Aí a gente precisa preocupar. Mas normalmente essas alterações, elas não são avaliadas de forma única, né? Não nos fala muito, às vezes, uma única avaliação de ultrassom que mostra que um bebê está ali num percentil, às vezes, baixo, né? É importante a gente primeiro avaliar a história clínica de cada paciente, se é possível ela ter algum tipo de doença que faça com que esse bebê cresça mais ou cresça menos. E aí, ao longo da gravidez, se além do peso baixo, a gente encontra outras características. Então, é isso, tá? A avaliação, ela é progressiva. A gente vai olhando ela ao longo de toda a gestação. E é por isso que o pré-natal é importante, né, Carol? Exato. A gente olha se a paciente não tem fatores de risco, né, que vão levar à insuficiência placentária, levando um bebê, por exemplo, que está crescendo menos, a gente olha para a mãe e vê que ela é magra, ela é pequena. O bebê vai se ajustando a pelve dela para um parto vaginal. Na verdade, a gente tem que pensar que todo bebê vai se ajustar à pelve materna. Exatamente. Né? Porque, pela nossa fisiologia, ele vai nascer de um parto vaginal. Então, quando a mãe é menor ou a mãe é maior, a gente vai ter essa alteração e a gente vai mostrar para vocês que está tudo bem. Se a gente tem alguns fatores de risco, a gente vai se atentar mais. Uma pré-eclâmpsia, uma doença hipertensiva, uma doença imunológica, um diabetes prévio. Então, a gente tem doenças que podem alterar a circulação, que podem levar a essa alteração patológica do percentil. Mas a grande maioria das vezes, o percentil é só um ajuste à pelve materna, à hereditariedade aí do pai e da mãe. Tá bom? Isso mesmo. Então, sempre mostrem para os seus médicos, tá bom? Essa avaliação de ultrassom e eles certamente, associado a toda a sua história, eles vão conseguir fazer essa avaliação adequada sobre isso. Isso mesmo. Bora lá então? Próxima? Vamos para a próxima. Pergunta. Fiz um ultrassom e estou com um hematoma retrocoriônico. O que fazer? Um grande medo, né? Que a gente tem, né? A gente tem os hematomas retrocoriônicos, eles são um pequeno, né, acontecem por um pequeno descolamento ali da placenta que ainda é muito sensível, que ainda está se aderindo ao útero, tá? Então, esse hematoma retrocoriônico, ele pode tem uma evolução, né, favorável de ser absorvido e não ter nenhuma, vamos dizer, impacto aí na gravidez, ou ele pode aumentar e continuar descolando a gravidez, descolando a placenta, né, evoluindo para, às vezes, uma interrupção da gestação. Esses hematomas, eles podem sangrar ou não. Então, às vezes, a gente precisa do ultrassom para diagnosticar, né, esses ultrassons. Então, por isso é muito importante, às vezes, fazer um ultrassom no primeiro trimestre. Eles são mais comuns no primeiro trimestre, né, Marina? Sim. E é muito importante a gente entender, gente, que esse hematoma, ele pode acontecer espontaneamente, sem esforço nenhum da mulher, né? A gente não precisa se sentir culpada que, de repente, um hematoma aconteceu, até porque
normalmente no início da gravidez, à medida que esse trofoblasto, né, que são aquelas primeiras células, elas vão infiltrando a parede do útero para o crescimento, às vezes você tem o rompimento de alguns vasos e esses hematomas podem acontecer, tá? E são extremamente comuns, né? Muito comuns. É muito comum a gente encontrar mulheres que têm esse hematoma. Algumas sangram, outras não sangram. E a avaliação e mesmo as orientações em relação à evolução desses hematomas, elas são muito pessoais, né? Dependem de cada mulher, depende de como que foi esse sangramento ou o tamanho desse hematoma, né? Exato. Às vezes a gente... ele é diagnosticado muitas vezes quando a paciente tem um pequeno sangramento no início da gravidez, né? E a gente sabe que nenhum sangramento é normal na gestação, mas eles são comuns. Então a gente vai lidar muito, né, com esses sangramentos, mas sempre a gente tem que buscar uma causa e a gente às vezes não tem como tratar, né? Não existe um tratamento. A gente vai fazendo um acompanhamento, faz algumas medidas, né, que às vezes não tem tanta certeza se vai mudar, né? A gente, um repouso ou evitar relações sexuais, a gente sabe que isso não tem muita evidência de que vai impedir desse hematoma crescer, mas quando a gente faz algum esforço ou quando tem a relação, pode ter sangramento. E o sangramento deixa a gente angustiada, né? Então, às vezes a gente, dependendo do tamanho do hematoma, da posição que ele está, se ele está próximo ao colo, ele vai sangrar e a gente acaba orientando e vai acompanhando. Eu peço muito para ver a foto do ultrassom, né? Quando tem um hematoma, a gente vê a foto, vê ali o tamanho que ele está proporcional ao tamanho da placenta, para a gente ir dando essa segurança para vocês e acompanhando com qualidade, né? De bons ultrassonografistas, né? E tudo mais. E é importante a gente entender, gente, que a mulher que tem um hematoma, ela não precisa de um repouso absoluto no leito, tá bom? Então, não quer dizer que o fato de você estar com um hematoma, que você tem que ficar parada, quieta, sem fazer nada. Porque se esse hematoma tiver que evoluir, ele vai evoluir, independente do que a gente fizer ou não, né? Então, talvez a gente peça uma diminuição de esforços físicos maiores, mas o repouso em si, ele infelizmente não é benéfico. Nem a mulher que ficar deitada o tempo todo não vai impedir, né? Assim, é o que eu falo, é isso. Não vai impedir do hematoma evoluir. Às vezes, na verdade, eu costumo brincar com as minhas pacientes que quando a gente faz, se o repouso ajudasse sempre, a gente ia manter a mulher na cama, parada, a gravidez inteira para né? nada acontecer. Meses. E isso, infelizmente, não ajuda, né? Mas eu acho que o importante é a gente ter na mente, gente, que gravidez foi feita para dar certo. A maioria delas dá certo. E a gente tem que olhar para a gravidez sempre como copo meio cheio, sabe? Pensa positivo, pensa que vai dar certo, faça o seu melhor para que isso aconteça, cuide da sua saúde, porque a maior probabilidade é que realmente dê certo. É isso mesmo. A gente segue acompanhando aí, a gente sabe que é uma dúvida que pesa ali no fundo do coração de todo mundo, mas venha com a gente vai explicar, a gente vai acompanhar com o ultrassom e se Deus quiser, vai evoluir com uma gravidez com muito sucesso. Maravilhoso. Né? Isso mesmo. Então vamos lá, gente. Vamos para a próxima? Mais uma? Bom, a pergunta é o que não fazer no início da gravidez? Essa pergunta é curiosa, né? A gente podia falar o que não fazer e o que fazer, né? Exatamente. Bom, na verdade, quando a gente tem um diagnóstico da gravidez, a gente sempre começa pensando no que a gente vai fazer em relação aos cuidados, né? Assim, e agora? O que eu tenho que fazer, né? Eu acho que a única coisa que eu falo com as pacientes em relação a elas têm dúvidas dos alimentos e tudo, eu falo assim, menos álcool e drogas. Né? O resto, a grande maioria pode fazer tudo, né? Se você já estava fazendo exercício, provavelmente você pode continuar fazendo seus exercícios, né? Se estiver sentindo bem. O ideal é manter, né, um ritmo, mas obedecer o seu ritmo, né, de exercícios e atividades que você já fazia, né? Pode trabalhar normalmente se você já estava num ritmo de trabalho. Tem só que tomar cuidado com as mudanças, eu acho, né? O que não fazer é resolver mudar a vida inteira, né? Fazer todos os exercícios que você não fazia antes, fazer todo o uso de alimentos que você não fazia antes. Então, eu acho que não precisa mudar muito o seu estilo de vida, né, Marina? Não, de jeito nenhum. Eu acho que é manter realmente. É claro que a gente tem um estilo de vida péssimo. A gente vai tentar melhorar, né? Mas é isso. O proibido na gravidez é beber, fumar e usar drogas, né? Exato. O resto não é tão proibido assim, não. Né? Eu acho que vale a pena manter a sua atividade física, tentar se alimentar bem, né? Começar, se você estava numa dieta que não estava muito balanceada, tentar voltar um pouco atrás,
ter uma dieta um pouco melhor, né? Procurar um médico, né, que consiga te acompanhar, que vá te fazer as suas primeiras orientações, né, em relação à sua gravidez. Esse médico vai conseguir, inicialmente, te orientar sobre os exames que são necessários, te orientar sobre os ultrassons que são necessários, como que vai ser esse acompanhamento de pré-natal, né? Talvez conversar um pouquinho sobre a questão dos suplementos, né? Existem algumas vitaminas que elas devem ser usadas no início da gravidez, que existe benefício, né, para o bebê com o uso de algumas vitaminas. Normalmente as mulheres que planejaram uma gravidez, elas já estão usando esses suplementos. A que foram pegas de surpresa, procure um médico para saber que tipo de suplementos são necessários na gestação. E eu acho que ter uma vida o mais saudável possível. Né? Eu acho que tem muito mito, né? Que a grávida, né, na hora que ela engravida, ela tem que parar de fazer tudo o que ela fazia antes, né? Então, eu acho que com a consulta, as orientações vão seguir, né? Com os resultados dos exames, elas vão tomar algumas condutas em relação, às vezes, controle da glicemia, às vezes vão precisar de, se tem a imunidade para toxoplasmose, né, os alimentos crus, medidas de higiene que a gente já tem que ter. Exatamente. Mesmo. Eu acho que todo mundo tem muito receio dessas doenças aí da gravidez, mas eu acredito que o primeiro ultrassom vai ser importante aí no início da gravidez para datação, para ter certeza de quantas semanas que está, né, para saber quando, como é que está esse evoluir da gravidez para planejar isso tudo. Mas não tem muito mito, assim, né? De parar tudo que você estava fazendo para poder... Só porque engravidou, né? Normalmente quem engravida são mulheres saudáveis, né? Graças se o organismo, né? Se a natureza mostrou que você estava saudável, você engravidou. É um momento de saúde. A maioria das grávidas que tem saúde, as mulheres que têm saúde é que vão engravidar. Mas a gente está aí sempre disponível, né? Para poder tirar essas dúvidas do começo. A gente sabe que assim que engravida a primeira pessoa, muitas, né? A primeira pessoa que fica sabendo que elas estão grávidas são a gente. Sim. Os testes de gravidez vão fazer aí, ó. Cheio de testes de gravidez aí com... Que elas mandam... Você é a primeira pessoa que está sabendo, não é? Elas já querem as orientações, não querem errar de forma alguma, né? Você sabe que eu fiz um e-book, tem mais ou menos um ano, eu acho, ou mais, falando justamente sobre isso, sabe? Ele tem, inclusive, o título de E Agora, doutora Marina, engravidei, né? E agora... Para isso, assim, para essas orientações, o que dá, o que não dá para fazer, o que são sinais de normalidade, o que não são. Eu acho que essa primeira consulta, né, ela vai te orientar muito, né, até sobre os sintomas que a gente tem no início da gravidez, né? O nosso corpo, ele já muda, gente, quase que instantaneamente na hora que a gente engravida. A gente já começa a ter algumas sensações que geralmente não são normais para a nossa vida, mas que diante de uma gravidez é comum a gente ter, né? Então é importante a gente entender o que é esperado, o que não é esperado, o que a gente pode fazer para melhorar as coisas que estão acontecendo e tirar a neura também um pouco, né, gente? Onde que elas acham o e-book? Elas acham o e-book nas plataformas digitais. Vocês conseguem um link lá nas minhas redes sociais, então é só clicar lá que tem um link direto para o e-book e acho que vocês vão gostar. Com certeza, vai tirar muitas dúvidas, né? Porque a gente tem muitos receios até dos medicamentos e tudo. Lógico que não substitui a consulta, mas eu acho que já dá um alívio no coração, né? De todo mundo do que fazer ou não assim que descobriu que está grávida. Com certeza. E isso é importante demais, né, gente? Informação é tudo. Vamos lá, próxima, gente. Essa pergunta é muito frequente, né? Então, vamos lá. Doutor, estou com diabetes, o DMG é diabetes mellitus gestacional. Não sei o que fazer, como tratar, e meu parto vai mudar. Diabetes, eu acho que é uma das grandes questões, né? As mulheres ficam loucas na hora que elas têm um diagnóstico. E os protocolos têm ficado cada vez mais rígidos, né? Mais rígidos. Porque a gente sabe o tanto que é comum, né? Essa resistência insulínica aí na gravidez, que vai levar a ao diabetes gestacional. E a gente tem, com a informação, a gente tem visto que tem ficado cada vez mais leve o tratamento desse diabetes gestacional, né? A gente sabe que fica um peso também no coração de estou com uma doença na minha gravidez. Né? Então, o tratamento normalmente é cuidados de saúde. Sim. A grande maioria das gestantes que têm diabetes gestacional vai conseguir uma gravidez saudável se você fizer atividades físicas e fazer uma boa dieta e um bom controle glicêmico.
não tem outro jeito, né? A gente vai ter que fazer as picadinhas, né? Que a gente vai orientar na glicemia capilar, é uma picadinha que a gente faz no dedo, tira uma gotinha de sangue, coloca no glicosímetro, que é aquele aparelhinho de medir a glicemia. Ele vai mostrar no dia a dia como que está o acompanhamento da sua dieta, do seu metabolismo, para você poder saber se os seus alimentos que você está comendo ou não estão sendo bem metabolizados aí durante a gestação. Né? E tem algumas mulheres que já têm esse diagnóstico desde o início, né? É importante a gente saber, gente, que aqui no Brasil a gente tem uma epidemiologia muito variada, né? Nós somos muito misturados, né? Então, a maioria da nossa população ela tem fatores de risco e por isso que as mulheres elas são triadas desde o início do pré-natal, né? Então, o primeiro exame que a gente faz lá no inicinho da gravidez, né, que é uma glicemia de jejum, ela é já uma primeira triagem para mulheres que já têm alterações. E é importante a gente falar que, ao longo da gestação, né, pelas próprias alterações que a gente chama de fisiológicas, que na verdade são o costume que o nosso corpo vai começar a apresentar pela gestação, né, a adaptação do nosso organismo à gestação já fazem com que os nossos hormônios não funcionem bem. Então, eu costumo fazer uma brincadeira com as minhas pacientes que engravidou, você já meio que está pré-diabética, sabe? A nossa insulina não está funcionando bem, os hormônios que guardam a nossa glicose no nosso corpo não estão funcionando bem. Então, é importante que a gente se cuide, né? Uma vez que você tem uma glicemia de jejum normal, não quer dizer que você pode comer à vontade. Porque ao longo da gravidez, a resistência à insulina e as alterações nos nossos hormônios vão piorando. Porque as necessidades de glicose do nosso bebê, elas vão aumentando cada vez mais, né? Num segundo momento, que é lá no segundo trimestre, a gente faz uma outra triagem, que é um exame com aquele líquido doce, né? Que muitas mulheres falam aí que elas não gostam de fazer de jeito nenhum, né? Que é o exame do destrozol. E ele também é uma forma de avaliar se essa mulher, ao longo da gravidez, teve alterações tão importantes que geraram um diabetes gestacional. Tá? A partir do momento que você tem esse diagnóstico, a gente precisa iniciar o tratamento. Né? E o tratamento, inicialmente, é feito com dieta e atividade física. Né? A dieta, gente, é uma dieta com restrição de carboidratos, de doces, né? E de carboidratos, principalmente os carboidratos vindos de farinha branca, que são os carboidratos de pior qualidade ou que têm um índice glicêmico muito alto. Né? Então, nessa fase, dependendo de como for a sua alimentação, os seus costumes, é de extrema importância que você procure um profissional da nutrição, né? E consiga te orientar, que consiga te ajudar. Às vezes, ajustes simples, mesmo nos alimentos do nosso dia a dia, eles conseguem produzir uma diminuição do índice glicêmico dos alimentos e conseguem melhorar, né, esses níveis. Sim, porque não é para passar fome. Não, de né? jeito A gente não quer que a gestante com diabetes gestacional passe fome, mas ela vai fazer combinações, né? As nutricionistas ajudam a fazer algumas combinações de alimentos para diminuir o índice glicêmico e isso não afetar a gestação, né? Assim, o principal foco de proteção é o bebê, né? Porque o diabetes gestacional, quando a gente tem um diabetes prévio, a gente sabe que as doenças vasculares são mais importantes, né? Mas no diabetes gestacional, a gente sabe que o grande impacto imediato ali vai ser o bebê, né? Então a gente tem que tomar cuidado para o bebê não se manter em hiperglicemia. E isso vai ser controlado com a dieta inicialmente e, se precisar, com as endocrinologistas que vão fazer as outras investigações se a dieta não estiver sendo suficiente para controlar, e só controla mesmo com essas medidas diárias aí das glicemias após as refeições, as glicemias de jejum. E isso vai mostrando para a gente, dando até mais tranquilidade. As gestantes que têm um bom controle glicêmico, com uma dieta equilibrada, que estão bem, os bebês vão ser saudáveis, eles não estão expostos à hiperglicemia. Então, elas vão conseguir chegar até num parto fisiológico, né, Marina? Porque não tem que ser parto cesariana porque tem diabetes. Nenhum. Pelo contrário, né? A gente sempre vai estimular a um parto mais fisiológico, e às vezes a gente tem o tempo. Antigamente, a gente não tinha tempo. Os protocolos mostravam que a gente tinha que antecipar muito a gestação, né? Desculpa, antecipar o parto.
por causa do diagnóstico de diabetes gestacional. Sim. Hoje, se a gente tem um diabetes bem controlado, a gente pode ter tempo de, às vezes, até as 41 semanas, né, Marina? Exatamente. Isso é muito importante, viu, gente? Assim, a maioria das pacientes, elas conseguem esse controle com a dieta, né? A grande maioria das pacientes, porque a gente consegue exatamente fazer esses ajustes, tá bom? Não são ajustes sofridos, não é para vocês ficarem sem comer nada, não é para fazer nada disso, né? Eu acho que o grande incômodo é realmente as glicemias capilares, porque tem que ficar furando o dedinho todo dia. Mas não tem outra forma da gente controlar a glicemia, né? Os exames de sangue, eles conseguem ter noção dessa glicemia média, principalmente das pacientes que são diabéticas previamente. Das pacientes com diabetes gestacional, o controle adequado, ele vem através da glicemia capilar. Na maioria das vezes, com dieta, a gente não precisa, inclusive, antecipar o parto. No máximo, a gente antecipa ali para as 40 semanas, onde a grande parte das pacientes já vão ter tido seus partos espontâneos. Exatamente. Né? Quando a gente tem um diabetes mais difícil, que precisa de um controle mais rígido, ou de um uso de medicações, ou que de repente a gente tem um bebê que tem que foi afetado de alguma forma por esse diabetes, pode ser que a gente traga aí esse parto para um pouco antes. Mas é importante a gente frisar que o fato de você ter um parto antecipado não quer dizer que ele vai nascer prematuro, né? Então, o ideal é não nascer prematuro, gente. Ninguém quer neném prematuro, não, né? Então, o ideal, talvez, seja a gente conseguir chegar aí por volta de 38 semanas, às vezes até 39 semanas, se esse controle, apesar do uso da insulina ou das medicações, for adequado, a gente pode até estender um pouquinho mais. A grande alteração no bebê vai ser, uma das principais, né, alterações do bebê vai ser a macrosomia, né? Quando o bebê fica muito grande, fica acima dos percentis, né, da normalidade. E o líquido amniótico, e a gente vai avaliando, né, também pode estar muito aumentado, são alguns sinais do descontrole do diabetes. Mas a gente consegue antecipar, como a gente acompanha, né, o pré-natal, a gente consegue antecipar o parto antes dessa macrosomia ou desse polidrâmino serem um fator de risco muito grande. Exatamente. Né? E a gente vai sempre acompanhar a vitalidade. E para o pós-parto, eu falo o maior impacto, assim, que a diferença que vai ter no cuidado com o recém-nascido é que ele vai precisar de fazer as glicemias. Né? Isso todas as gestantes mesmas que têm bom controle, elas vão ser submetidas pelos protocolos da pediatria, os bebês vão ser submetidos, né, a medidas da glicemia nas primeiras 24 horas. Né? Então, tem que se preparar mesmo para isso, porque o bebê vai nascer e vai provavelmente na primeira hora, na segunda hora, na quarta hora, até as 24 horas vão ter algumas medidas para saber se o bebê está bem adaptado, né, quando corta o cordão, né, ele já não recebe mais aquela glicemia que estava vindo da mãe, se ele está respondendo bem ao ambiente aqui fora e com a ingestão que ele vai ter do colostro. Né? Se ele não precisou, estava em hiperinsulinemia, abaixando a glicemia dele com a ingestão do colostro, que ainda é pouquinha. Então, por isso que essas primeiras 24 horas são bem vigiadas no recém-nascido de uma mãe diabética. Isso, tá? E é importante também a gente sempre ter contato com as consultoras de amamentação, né, Carol? Para a gente pensar aí nas pacientes que têm, às vezes, um diabetes ao longo da gravidez, talvez elas tenham um protocolo de início de ordenha, né, antes do parto, né? Nunca tão cedo, mas antes do parto, talvez para já estimular a saída do colostro e talvez uma suplementação para esse neném logo depois do nascimento, né? Mas isso provavelmente você vai ser orientada aí pelo médico de vocês. Diabetes é um fator de atenção na gravidez, né? Multiprofissional, igual você falou. Mas eu acho que quem consegue cuidar bem disso tudo vai ter uma gravidez muito saudável, com um bebê muito saudável, né? O que eu acho importante. Eu acho, de verdade, que toda gestante, igual você falou, tinha que fazer um pouquinho de controle glicêmico. Com certeza. Porque as que fazem um bom controle chegam muito bem no final da gravidez. Porque o excesso de carboidratos, a gente vê que a gente se sente mais incham mais, né? Assim, a paciente que tem um bom controle da glicemia com uma dieta mais restrita para os carboidratos vai se sentir mais disposta no final, Exatamente. Principalmente. É isso mesmo, gente. Não tenham medo do diabetes, tá? O diabetes, ele só é um grande problema se ele não for controlado. Bem controlado, ele certamente não vai trazer problema nenhum, nem para você e nem para o seu neném. Isso mesmo. Certo? Bora então para a próxima? Vamos lá. Essa é muito boa. Estou de 40 semanas, ansiosa por aqui. O que fazer?
Bom, O que fazer? as 40 semanas é a famosa DPP, né? A data provável do parto. Que devia ser chamada data improvável. Improvável, né? Porque a gente sabe que poucos bebês nascem certinho, né? Nessa data provável. Ele é um marco aí que vai marcar essas 40 semanas, mas a gente sabe que a gestação pode se estender até as 42 semanas. E dependendo dos protocolos, dos estudos ou dos fatores de risco da gravidez, elas vão ser antecipadas, né? Ou não, mas chegar nas 40 semanas não quer dizer que o bebê tem que nascer. Né? As gestações de baixo risco, elas podem se estender até hoje aqui nos protocolos das maternidades que a gente trabalha aqui em Belo Horizonte, a maioria deles vão ter um protocolo de interrupção da gestação com 41 semanas. Não necessariamente tem que ser cesariana, a gente vai fazendo alguns estímulos ou só esperar mesmo que a maioria dos bebês nasce. Até entre as 39 e 41 semanas, 60% dos bebês vão nascer nesse intervalo. Então, a gente vai precisar, com 40 semanas, de paciência. Esperar, né? E de vigilância, né, Maria? Exatamente. Isso é muito importante, né, gente? A gente faz 37 semanas, começa a dar um comichão que o menino tem que nascer, né? E não é assim, de jeito nenhum, tá? O bebê, ele tem um tempo certo de nascimento, né? Alguns bebês nascem entre 37 e 39, mas isso não é o mais comum. O mais comum é que os bebês passem de 39 semanas e muitos bebês passam de 40 semanas. A maioria dos bebês até 41 semanas nascem, mas é muito comum que a gente tenha gestantes com 40 mais 1, 40 mais 2, e é assim mesmo, tá? E a gente não tem que ficar com essa história de que esse bebê tá preguiçoso, porque não é preguiça, ele tá no tempo certo dele, tá bom? A DPP, ela é uma forma só da gente contar para vocês a média de tempo. O neném vai nascer mais ou menos perto daquela data. Mais perto pode ser antes ou depois, um pouquinho depois, né? Então, quando for fazer o bolão dos nascimentos, apostem entre 39 e 41 semanas para ter mais chance de ganhar. E né? eu sempre aposto nas 41. Eu também acho a chance de ganhar maior. Porque quando a gente conta para as pessoas que é com 41, na hora que chegar em 39, ninguém vai ficar te perguntando toda hora que horas que o menino vai nascer. Exatamente. E o que eu acho importante é a vigilância mesmo para esperar até 41 semanas, se for uma gestação de baixo risco. Avaliar se tem um ultrassom recente, né? A gente tem algumas alterações que podem acontecer no final da gestação pelo amadurecimento mesmo da placenta, às vezes o líquido pode diminuir, né? Ter alguma outra alteração, mas se está indo tudo bem na sua gestação, às vezes apenas uma cardiotocografia pode ser feita se um ultrassom não está disponível para você na sua unidade de saúde, né? Ou no seu pré-natal, que são exames que avaliam a vitalidade fetal, para poder ver se está tudo bem para esperar o trabalho de parto espontâneo, que muito provavelmente vai acontecer até as 41 semanas. Exatamente. Então, realmente, Carol tem razão. A palavra é paciência, calma, que o seu bebê vai nascer. E ter um trabalho de parto espontâneo, gente, é muito melhor do que a gente precisar de fazer alguma intervenção, tá bom? Difícil, às vezes, é controlar a ansiedade da família, né, Maria? Com certeza. Então, tem que levar todo mundo para a educação perinatal. Eu acho que trazer os familiares, trazer a mãe, a sogra, todo mundo que está ansioso, às vezes traz para a consulta de final, né? A gente, na hora que eles estão ali, a família está ali junto com a gente e vê que está tudo bem, que faz sentido tudo isso que a gente está fazendo, eles vão tirar um pouco dessa pressão em cima da gestante, que a gente sabe que existe. Todo mundo fica ligando, mandando mensagem para saber se já nasceu, não é possível, bebê de 10 meses, não é? É. Gente, lembra que a ocitocina, que é o hormônio que ativa o trabalho de parto, é um hormônio do relaxamento, da tranquilidade, da paz, do amor. Não adianta. Quanto mais ansiosas e nervosas vocês ficarem, menos parto a gente vai ter. Então, a dica que a gente pode dar, gente, em 40 semanas é relaxa. Dorme, descansa, assiste um filme, sai com o marido para passear, faz alguma coisa para não pensar no parto, porque ele certamente vai chegar desse jeito. Coisas prazerosas. Né? Não precisa ficar fazendo muita atividade física, muito exercício, agachamento, caminhada. Cansar demais também inibe um pouco dessa ocitocina natural. Né? Com certeza. Então, assim, esses picos, esse estresse, né, assim, de ansiedade pode atrapalhar um pouco a produção da sua ocitocina natural. Então, tente relaxar, estar segura com o seu pré-natalista, com o seu pré-natal. Conecte com seu bebê, né? Faça coisas gostosas para poder dar tudo certo. Dar tudo certo, ver esse bebê na hora certa. Isso mesmo. Vamos para mais uma? Vamos. Gente, quais ultrassons fazer na gestação?
Essa pergunta é boa. Essa é boa, né? Todo mundo quer fazer ultrassom todo dia, quase, né? Eu acho que inicialmente o primeiro ultrassom seria importante de fazer no primeiro trimestre, principalmente para datação, né, Marina? Exatamente. Que às vezes a gente sabe que no primeiro trimestre, na verdade, no nosso ciclo, às vezes a gente não tem muita certeza que dia certinho que foi a ovulação. Às vezes não coincide exatamente no mesmo dia que foi a concepção, né? Todo mundo acha que o dia da concepção é o dia que engravidou. A gente sabe que tem uma margem de alguns dias, mas às vezes os ciclos irregulares, às vezes uma ovulação mais tardia, uma ovulação mais precoce, pode ter um erro ali. Às vezes a paciente não lembra também o dia que teve a última menstruação. Então, esse primeiro ultrassom, até aí o ideal, inicialmente, pelo menos até as 12 semanas, fazer um ultrassom para datação, para saber com quantas semanas que você está e qual que é a data provável e planejar o restante do pré-natal. Né? E lembrar que é um ultrassom que não deve ser feito antes de 7 semanas, né, gente? Na verdade, é importante a gente saber que na hora que a gente descobre que está grávida, na maioria das vezes, né, naqueles primeiros dias, com poucos dias de atraso, não adianta fazer ultrassom, porque não vai dar para ver nada, tá? O bebê, ele precisa de tempo para crescer. Essa gravidez, inicialmente, são só células. E essas células, elas produzem o HCG, elas conseguem ser detectadas na gravidez. Mas, no ultrassom, elas não são visíveis. Então, quando a gente descobre que está grávida, se você fizer um ultrassom, você não vai conseguir enxergar nada lá dentro, tá? A gente precisa dar tempo para as estruturas serem formadas. E nesse inicinho, a última coisa que se forma mesmo é o coração e depois o batimento cardíaco que vai ser verificado. Então, fazer antes de 7 semanas, a gente corre o risco de repente, a gente não conseguir enxergar ou o coração batendo, ou o próprio embrião, ou alguma estrutura, e a gente ficar louca, cheia de dúvidas se o neném está ali ainda, se está tudo certo na gravidez, se não está. Então, esperem essas 7 semanas, porque isso é muito importante, tá bom? Depois desse primeiro ultrassom, a gente já tem o morfológico do primeiro trimestre, né? Que normalmente é feito entre 11 semanas e 14 semanas, que é um ultrassom que tem a capacidade de avaliar, primeiro, a formação do neném. Então, existem alguns sinais que mostram para a gente riscos de algumas alterações de formação e também a avaliação do Doppler da artéria uterina, que hoje em dia existem muitos estudos que mostram uma associação da alteração desse Doppler com doenças placentárias, então com o risco aumentado de uma pré-eclâmpsia ou de um crescimento restrito no neném. Esse ultrassom, na verdade, existem hoje vários ultrassonografistas que até vão estender esse morfológico do primeiro trimestre para todas as outras estruturas, né? Ali, assim, vai ver o estômago, vai ver os rins e tudo. Mas, como a gente não é todo mundo que tem acesso, né? Nem todos os planos de saúde, no SUS, às vezes também não está disponível o morfológico completo, pelo menos fazer essas medidas do rastreamento das cromossomopatias, que é a medida da translucência nucal, a presença do osso nasal, o Doppler do ducto venoso, que são alguns fatores, alguns marcadores, né, são rastreadores das cromossomopatias. Não quer dizer que quem tem uma translucência nucal alterada tem um bebê com uma cromossomopatia, uma síndrome de Down, né, alguma das trissomias. Mas ela tem um fator de risco aumentado, né? Então, a gente sempre tem que falar isso com as pacientes. A gente tem pacientes que já tiveram alterações de translucência e tem bebês normais. Sim. E vice-versa. Né? O ultrassom, na hora que vocês lerem no pé de página, assim, ele vai estar escrito em letrinhas pequenas, assim, né? Este ultrassom não pode excluir, né, nem todas as malformações, todas as alterações, porque são exames de rastreio. Então, a gente tem sempre que oferecer esse ultrassom, ele é muito importante para o paciente, por isso que é importante fazer o primeiro para saber até que dia que você vai fazer, porque ele tem uma data correta para ser feito, como a Marina disse, entre 11 a 14 semanas, porque é só nessas semanas que as medidas são seguras, né? Depois disso, os estudos não mostram qual que é o valor de referência. Então, esse o rastreamento das cromossomopatias, mais a avaliação do Doppler das artérias uterinas vai fazer um planejamento da gravidez. Exatamente, né? Exatamente. A ideia, gente, é a gente dar o que a gente chama de peneirada, né? As pacientes que têm uma alteração, a gente precisa estender os exames. Não quer dizer que a gente tem um diagnóstico. A gente só vai procurar um pouco mais através de outros exames mais específicos, né? Exatamente. E depois desse ultrassom, a gente tem, na verdade, só o morfológico de segundo trimestre,
Que é feito lá com 22 semanas, entre 22 e 24 semanas. Mesmo. E esse morfológico ele vai se estender, né, com a visualização de mais estruturas. É um bebê que já está maior, aí ele vai estar em torno de umas 500, 600 gramas, né, nessas semanas. Então, ele vai mostrar toda a morfologia, né? Então, o ultrassonografistas vai medir todos os órgãos, as estruturas cerebrais, o fechamento dos lábios, o coração, os rins, né, o tamanho de todos os ossos. Vai contar os dedinhos da mãozinha, do pezinho, né? Vai ver a coluninha. A gente consegue ver o neném melhor, né? Muito melhor, maior. Porque a gente vai ter um neném bem maior, tá bom? E é um ultrassom extremamente importante porque ele vai guiar aí para algumas alterações que podem talvez ter tratamento ou pelo menos um acompanhamento, né, depois do nascimento do neném, mas ele nos indica ali se aquele bebezinho tem realmente alguma alteração de formação ou não. É importante ainda nesse ultrassom morfológico, a gente vai ter o rastreamento de parto prematuro, né, com a medida do colo uterino. Então, hoje já é um protocolo, né, praticamente de todo morfológico, ter a medida do colo. Se esse colo uterino nessa idade gestacional aí da época do morfológico estiver menor do que 25 milímetros, a gestante tem uma chance aumentada de ter um parto prematuro. Então, a gente vai usar essa informação para no nosso pré-natal a gente tomar alguns cuidados, fazer algumas orientações para evitar a prematuridade. O pré-natal, os ultrassons, todos os exames que a gente faz são para prevenir complicações. Né? Então, a gente vai tentar tratar o que é tratável. Então, com toda essa informação, a gente vai oferecer um pré-natal de qualidade e, principalmente, evitar a prematuridade. Acho que um dos principais objetivos do pré-natal é prevenir a prematuridade, né? Tanto com as doenças maternas quanto as doenças fetais, e esses fatores de risco aí do colo curto, principalmente, que é um grande medo aí que todo mundo tem, mas a gente tem muito sucesso hoje com os estudos, mostram muita segurança de vários tratamentos que chegam aí a gestações a termo. No tempo, né? certo. No tempo certo. E aí, gente, depois desse morfológico, no restinho da gravidez, a gente vai fazer mais 1 ou 2 ultrassons para a gente avaliar o crescimento e a vitalidade do bebê, né? Então, a gente precisa saber se esse bebê está crescendo bem, se ele está mantendo bons parâmetros de vitalidade, então se ele tem um líquido bom, né, se a placenta está bem organizada, está longe do colo uterino, né, o que favorece o parto vaginal, né, o parto normal. Então a gente vai saber como que esse nenenzinho está aí para o restante da gravidez até chegar no parto. Né? Exato. Um dos que a gente esqueceu de falar da morfologia é o ecofetal, né? O ecodopplercardiograma fetal, ele é uma complementação praticamente do morfológico, eu falo, porque o morfológico ele avalia sim o coração, avalia a formação do coração, as válvulas, toda a integridade ali da morfologia do coração, mas o ecofetal, o ecodopplercardiograma fetal, ele é um ultrassom que vai avaliar com mais cuidado, com mais critério, o coração fetal. Não adianta levar todo mundo para ver esse ultrassom, a avó, filhos, porque vai ver só o coração. Só o coração. Então, é um ultrassom bem mais específico, né? Mas ele é feito por especialistas em medicina fetal ou cardiologistas pediátricos, então são pessoas que são capacitadas para fazer esse exame, tá? E ele hoje ele foi até já até autorizado para fazer até no SUS, né, para os pacientes, pela importância, porque a gente sabe que as malformações cardíacas são as mais comuns, né, Mari? São as mais comuns, Então, a gente não imagina o tanto que cardiopatias que não são vistas no morfológico, né? Não a sua maioria, né? Grande parte das cardiopatias são diagnosticadas no morfológico, mas um pequeno número de cardiopatias não são. E o ecocardiograma, então, ele é um exame a mais específico que serve para complementar mesmo essa primeira avaliação. E de acordo com o evoluir da gravidez, a gente vai vendo no nosso exame clínico também, às vezes os bebês que são muito grandes ou muito pequenos, pela nossa avaliação do útero-fita, daquela medida que a gente mede, né, a fita, quando a gente põe a fita métrica para a gente medir, é uma avaliação subjetiva do tamanho do útero. Então, às vezes, a gente está achando que o bebê está muito pequeno ou está muito grande para aquela idade gestacional, a gente vai sempre avaliando junto com o ultrassom para avaliar o crescimento, né, desse bebê. Sim. Então, ele vai complementar o nosso pré-natal
vai dar muito mais segurança, né, para a nossa avaliação. E a gente sabe que todo mundo quer fazer ultrassom todo mês, mas de verdade não precisa de tantos, Exatamente. né? Na verdade, esses ultrassons que a gente falou, gente, eles servem, eles são necessários em pacientes de baixo risco, né, que não têm maiores problemas em relação à sua gestação. As pacientes de alto risco, por alguma questão, alguma doença prévia ou que desenvolveu ao longo da gravidez, pode ser que precise de mais avaliações ou de avaliações mais frequentes, mas na sua maioria, né, a grande maioria das pacientes que tem um risco habitual, que não tem maiores problemas, elas vão conseguir ficar com esse ultrassom e a gente vai ter a garantia de segurança e de vitalidade desse neném. Com certeza. Certo? Tudo bem. Então, gente, eu acho então que foi isso, hein? Isso é. Nossas principais perguntas. Como a gente falou aqui no início, a gente está sempre disponível para atender as perguntas de vocês. Então, não esqueçam de olhar aqui esse QR Code que está na tela, tá bom? Esse QR Code vai dar acesso a vocês as pessoas da nossa equipe, então vocês podem mandar dúvidas, podem mandar perguntas, que a gente vai tentando aí colocar nos nossos episódios para a gente conseguir tirar essa neura aí da cabeça de vocês, tá bom? Não esqueçam de nos seguir lá no canal. Não esqueçam de ativar as notificações para vocês receberem muitas informações sobre o nosso podcast. Não esqueçam também que nós estamos presentes lá no Spotify. Então, se vocês puderem nos ouvir, né, em qualquer situação aí da rotina de vocês, nós estamos lá também. E nas nossas redes sociais, porque a gente sempre vai mandar notícias aí para vocês. Isso mesmo. Não fiquem com vergonha de mandar perguntas, porque às vezes a dúvida de vocês é a mesma de muitas outras mulheres, né? E a gente está sempre aqui para poder responder com os nossos convidados. Então, a gente vai elegendo aí quais são as mais frequentes para tirar dúvida de todo mundo. Exatamente. Para tornar esse podcast cada vez mais interessante. Então, ele é construído principalmente por vocês e para vocês, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, com a Marina. Até a próxima semana. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.